O conto a seguir foi lido especialmente aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislexos, entre outros. Se você puder fazer melhor, envie-nos sua gravação para iba@ibamendes.com. Será um prazer publicá-la em nosso canal. Vocação contrariada, de Xavier Marques, voz, Iba Mendes. Mas vós destinais à religião aquele que nasceu para cingir a espada, e fazeis um rei de quem devia ser missionário, assim é que marchais fora do caminho. Dante, Paraíso. Andava na voga quem tinha a sua filharada convertida em chusma de padrecas. Não havia outra carreira que tanto seduzisse. As esposas, em sentindo-se grávidas, principiavam a pedir a Deus um varão, que assim tinham garantidas suas aspirações, um filho padre. Era o ideal de todas as mulheres. Vejamos de uma. Adélia, que havia um ano apenas trocara os ósseos de solteira pelo menage da esposa, beijava de um modo insaciável, sacudindo como louca entre as mãos o seu risonho neném, um adorável entezinho rotundo e polposo, cujos olhos pareciam duas estrelas cintilantes de alegria e cujos lábiozinhos apenas deixavam escapar com algum fio de baba o instintivo brul das crianças. Este menino há de ser coisa um dia, dizia entusiasmada a mãe do Arthur, e Deus que me conceda anos de vida e saúde para vê-lo, secunda a avó. O pai há de ser um médico distinto ou então um engenheiro. Tem paciência, atulhava Adélia, que primava pelo seu espírito de devoção. Eu o quero ver no altar, como ministro da igreja, e há lá porventura mais bonita posição, que glória não é para uma mãe ver seu filho ordenado. Não vejo tanta, enfim ele decidirá, conforme a inclinação que mostrar, com apenas variantes, acrescendo por vezes um pouco mais de calor e entusiasmo, devido a alguns cálices de velho porto. Era essa a forma das palestras em que à mesa, durante as refeições, discutia-se o futuro do Arthur. Compreende-se quanto desvantajosa devia ser a situação do fleumático esposo, único representante ali do elemento pensador e prudente, a pretender dissuadir as duas do seu propósito. O menino há de ser engenheiro, gritou ele um dia um pouco mais alto que de costume. Boca, que tal disseste? As duas línguas caíram como dois raios, fulminando a asserção do pobre homem. Eram duas víboras a morder, a fustigar aqui e ali, a torto e a direito, a irreligião do Francisco e a classe dos engenheiros, a impiedade dos homens da época e o governo que condenou os bispos. A velha, já um tanto hipocondríaca, lembrava-se das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo e por elas jurava que o neto seria padre. Como Arthur crescia e requeria outros cuidados, foi mister pôr ponto a essas discussões. Não foi, todavia, senão depois de um tiroteio de objeções mais pias que razoáveis, porém incessantes, que o bom do Francisco rendeu-se à discrição. Afinal, ele não era homem para lutas, e jamais com sua mulher e sua sogra, que apesar de muito dedicada à observância dos mandamentos divinos, não poupava o seu próximo na pessoa do genro. Ficou, pois, assentado. O menino, apenas atingisse a idade de 8 anos, entraria para o seminário de preparatórios. Entretanto, os anos transcorriam, a criança tinha um crescimento espantoso, ao mesmo tempo que manifestava precoce desenvolvimento de certas faculdades do espírito. Não era mais o gordo e inocente neném de outrora, perdera aquela rotundade de formas, aquela fartura de bochechas. As carnes flácidas e muito frescas sacudiam a musculatura mais consistente, posto que ainda tenra. Não mais engatinhava, andava. Não só andava, corria e saltava como um cabrito.
o entezinho alegre e rechonchudo desdobrava-se em um rapazote nervoso, magro e um tanto carrancudo, eclipsando-se a menor contrariedade. Traquinas e buliçoso, já merecia de quando em quando alguma palmadinha da extremosa mamã e produzia acessos de mau humor no pachorrento pai. Isso contrariava seriamente a avó, que desde então viu-se obrigada a iniciar um curso de prelações pedagógicas no intuito de bem dirigir o espírito do neto. Consistiam essas prelações em boa dose de conselhos e meia dúzia de histórias, em que não faltava um menino que morreu por ser mal ouvido e um padre que, pelo muito morigerado que o foi em vida, ficou santo depois de morto. Com essas imbecilizantes historietas, acreditava a velha que corrigiria o traquinas e formaria o beato. Não durou muito o engano. O pequenote acolhia os contos da avó com caratonhas e risadas à tripa forra. Efetivamente, era malhar um ferro frio, e sabe Deus com que amargos de boca punha-se ela a considerar umas palavras que lera certo dia no Emílio de Rousseau: tudo é bom ao sair das mãos do Criador, tudo degenera entre as mãos dos homens. A revelhusca pedagoga esteve quase a resignar-se às palavras do francês, quando uma nova energia trouxe-lhe à alma os efeitos do regime analéptico nos convalescentes, e disse de si para si: aquele que entre as mãos dos homens degenera, por entre as mãos da mulher regenerasse. Daí por diante, tão desabrido era o seu proceder com o Arthur, que a própria Adélia mais de uma vez julgou-se lesada nas suas atribuições de mãe. Mas a natureza, afrontada com semelhantes violências, insultada por aquelas enrilhadas mãos que pretendiam torcê-la ao seu despótico querer, manifestava-se mais e mais imperiosa, obstinada e indócil. Torturavam-na. Ela vingava-se, reagindo como um cavalo desembestado. Uma prova de que a natureza corrige-se, chega-se mesmo a dobrá-la, mas aos poucos, com jeito, como quem endireita o ramo torto de uma planta, um tanto como um carpinteiro empena a tábua para acomodá-la ao bojo da embarcação. Uma flexão agora, outra logo, o fogo e a água concorrendo para o efeito desejado. Processo análogo devia seguir o educador, empregando em iguais proporções o rigor e a amenidade. Educa-se do mesmo modo que se convence. O melhor sistema de educar é uma cópia do melhor meio de convencer. A boa educação é para as índoles rebeldes o que é a persuasão para certa espécie de incrédulos. Não se desarraigam maus instintos como se foram cancros. Matam-se lentamente com a palavra e com o exemplo, que são os bisturis dos vícios. Estas reflexões vêm a propósito do meio posto em prática pela avó do Arthur, a fim de chamá-lo à regra do bom proceder. Na impaciência pelos resultados do seu ensinamento, querendo à força viva chamar o gosto do neto para o sagrado e ao mesmo tempo receando nele um sacerdote capaz do não sou padre, achou a boa da velha que o meio eficaz de encaminhar a vocação do menino e convencê-lo de que devia ser padre era recorrer à lógica das cipoadas. Assim, toda vez que o Arthur desacertava as benzeduras ou destoava da norma de conduta que lhe era traçada, ela tocava-lhe um rimpanço de doer. Foi com esses argumentos a fortiori que o desventurado viu certo dia Ziago fecharem-se às suas costas as portas pesadas do seminário. Aí é fácil prever, foi sempre o estudante madraço e calaceiro, emperrado e triste nas aulas, desaforado no recreio, amiudamente repreendido, mal se podia conter, era um doido dentro da camisola de força, livros e mais livros, o pai já não podia, aquilo não era estudante, era uma traça. Arrastado por empenhos, chegou ao seminário maior, onde mostrou mais aplicação ao estudo, especialmente à filosofia. Todavia, não lhe cheirando o Santo Agostinho, muniu-se clandestinamente de outros compêndios de filosofia mais livre, menos atascada na escolástica dos padres. Estudou muito, conseguindo depois do exame a seguinte observação do mestre: mais ortodoxia, meu moço, mais restrições.
No exame de moral, disse que a honra era um óbice que tolhia o passe ao livre-arbítrio, era fazer jus, com demasiado merecimento, a um reverendíssimo R. Todavia, isso não desacoroçou a avó desse livre pensador que vestia sotaina, muito embora a prevenção com que para diante o olhavam os padres mestres desconfiados. A palavra do reitor pôs termo às desconfianças, e o Arthur foi galgando as ordens menores e chegou ao último grau hierárquico de receber a tonsura presbiteral e poder enfiar a casula. Que alegrão para os pais no dia em que o reverendo Arthur dava a mão a beijar aos fiéis, depois de ter celebrado a missa nova. Agora agradece a mim, dizia no mesmo dia, todos à mesa, a avó do reverendo. Agradece minha posição em que te achas hoje. Muito ser-lhe-ei reconhecido, minha avó, obtempera ele, empinando o terceiro copo de excelente figueira, e saboreava aquilo com aviamento de garganta e estalidos de língua tais que não parecia uma criatura obrigada a usar do vinho no sacrifício da missa, como puro sangue de Cristo. Até aqui, porém, ainda a missa não chegou a Santos. No dia seguinte, o jovem tonsurado, em lugar de dirigir-se ao palácio arquiepiscopal, foi ao espetáculo. Daí a dias achou-se um baile, onde dançou muito com toda a galanteria de um profano, e prosseguiu numa série de deslizes, intemperanças e coisas que não praticaria o mais levantadiço senhor de Sade. Que escândalo, murmuravam todos. Que doidices, chamavam Adélia e a mãe. Mas o prelado, pouco atencioso para com essa espécie de doidos, respondeu com uma suspensão imediata. O padre, achando a ocasião azada, atirou para um lado a batina, deixou encabelar-se a coroa e caiu no século. Dizem por aí que anda a representar comédias, não sei em que remota província. E até um seu antigo colega de seminário afirma ter lido em um jornal, há tempos, que o Arthur estreara-se na comédia Os Maçons e o Bispo. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com